Bora. Sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso grande e fiel Salvador. Oração dedicatória. Todos em oração silenciosa. Amado Pai, graças te damos pela tua misericórdia ao Senhor e o privilégio que tu nos concede de estarmos aqui reunidos e unidos para prestarmos esse culto de adoração a ti, através dos cânticos e a mensagem que logo mais será ministrada. Agradecer também pela presença dos amados e amadas irmãs que aqui se encontram, meu Deus, meu Pai, que vieram com esse propósito, em obediência à tua determinação, meu Deus, meu Pai. Inquieta aqueles também que estão em casa, deixando de assumir o compromisso com o Senhor para se envolver assistindo um jogo de futebol. Mais importante para nós é estarmos aqui. Ganhe quem ganhar, mas se faça a justiça, meu Deus. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Chamada adoração, Salmos 95, versículo de 1 a 3, será uma leitura uníssona, encontra-se no boletim. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemos com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Amém. Canto congregacional, hino 113. Achei ou ele nos achou? Isso é uma forma... Leitura bíblica alternada. Salmo 119, versículo 33 ao 48. Fiquemos em pé. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até ao fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo o sempre. E andarei com largueza, pois me empenho nos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Todos terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus preceitos. Amém. Irmão Bruno, ore agradecendo pela porção da palavra lida nesse momento. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nós
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar com o nosso irmão Glaucio, agradecendo a Deus e louvando ainda a Deus neste mesmo espírito. Irmãos, hoje estamos ainda em menor número, não é? Já imaginávamos isso. Nós já imaginávamos isso. Temos falado aqui sobre isso, né? Jesus disse isso também. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, por exemplo, hoje, onde está o meu coração? Num simples jogo de futebol. Então é ali que está o meu tesouro. Aquele jogo de futebol vale mais para mim do que a reunião comunitária de culto a Deus. É simples assim e não adianta ninguém negar. Normalmente as pessoas negam. Não, rapaz, contra fatos não há argumento. Houve quem ligasse para mim: pastor, eu não vou para a igreja porque eu vou assistir o jogo. E fique à vontade. Então é assim mesmo, irmãos. É assim mesmo. Vamos ler Efésios. Eu escrevi domingo passado sobre a oração, esse domingo também sobre a oração. Eu tenho falado muito sobre a oração aqui. Tenho ensinado os irmãos sobre a oração. Houve quem não entendesse os ensinamentos e disse, e eu até ouvi uma vez a pessoa dizendo que o pastor não gosta de oração. Eu não gosto de oração tola. Não gosto de oração tola. De oração eu gosto sim. Um crente que não ora não é crente. Eu não gosto de oração tola. Aí é diferente. Foi isso que eu expliquei aqui na igreja. Essas reuniões de orações que tem na igreja, todas elas são pura tolice. Com raríssimas exceções, são pura tolice, jogo de emocionalismo, só isso. Então, nós vamos continuar falando hoje sobre oração. Escrevemos no boletim e vamos falar hoje sobre qual deve ser o foco da oração do crente. Vamos ler Efésios 1, capítulo 1, de 15 a 23. Uma das várias orações que Paulo diz que faz em suas cartas. Paulo faz muitas orações, muitas. Esse bloco aqui, Paulo ora pelos crentes, está assim o títulozinho do bloco na minha Bíblia. Em outras Bíblias pode ser que o título esteja um pouco diferente, mas diz mais ou menos a mesma coisa. Então Paulo diz assim aos Efésios: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos, normalmente a gente lê esse trecho, até acha bonito. Se for censurá-lo, digamos assim, observada as regras de português, está super mal escrito, um texto desse tamanho em um parágrafo só. Quer dizer, então é meio complicado. A pessoa que escreve assim dificulta o entendimento de quem está lendo, se você for fazer uma censura linguística. Então é um texto muito grande. Paulo faz muito isso. Ele às vezes escreve uma página inteira sem nenhum ponto. Isso é só vírgula, vírgula, vírgula. Quer dizer, você fica com dificuldade de entender. E mais, por ser um texto espiritual, se não for com a iluminação do Espírito Santo, ninguém entende.
Você vai até entender, se for o caso, intelectualmente, mais ou menos, mas a profundidade do que o apóstolo está dizendo aqui, você não vai entender. Nem você, nem doutor nenhum da universidade, se não tiver a iluminação do Espírito. Isso é um texto inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia, eu vivo dizendo aqui, a Bíblia foi escrita para crente. Não foi escrita para não crente, não foi escrita para crente. Para não crente, a única coisa que tem na Bíblia é arrependa-se. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus. É só isso que tem para não crente. O resto é discipulado. Então, irmãos, como eu disse, no domingo passado, nós escrevemos no boletim sobre a oração e o perdão. Estão lembrados disso? A oração e o perdão. Quem leu? E neste domingo nós escrevemos sobre a oração que Deus atende. Qual é a oração que Deus atende? O versículo-chave do boletim, do domingo passado, foi, aliás, desse domingo é aquele que disse: a minha palavra, se vocês permanecerem em mim, e a minha palavra em vós, pedireis o que quiserdes, e o Pai vos atenderá. Então, é essa a oração que Deus atende. Aquela que é feita segundo a vontade do Pai. Aquela que é feita como se fosse Jesus que estivesse fazendo a oração. É isso que quer dizer aquele finalzinho que as pessoas botam em toda oração e sequer sabem que é isso que quer dizer. Em nome de Jesus é que nós oramos. Sabe o que você está dizendo ali? Você está dizendo: Senhor, eu estou orando como se fosse Jesus que estivesse orando ao Senhor. Eu estou orando uma coisa que é da vontade de Jesus. Só que para você fazer isso, é preciso que você permaneça em Jesus e a palavra de Jesus permaneça em você. Essa é a única condição de você fazer uma oração e no final dizer: em nome de Jesus é que eu te peço. Senão você diz isso, não serve para nada, é um simples rito religioso que a gente aprende a fazer na igreja, não serve para nada. É essa oração que eu não gosto e nem quero na minha igreja, nem vou ensinar a ninguém. Que uma irmã disse que eu não gosto de oração, eu não gosto da oração dela, oração tola, emocional, desesperada. Então isso não é oração, não está, nem a palavra de Deus está nela, nem ela está com a palavra de Deus, por exemplo, a irmã que disse isso. Então, irmãos, não está mais aqui. Então, irmãos, preste atenção. A importância da oração é vital. É vital. Um crente que não ora, na verdade isso é incompatível. Crente que não ora, esses termos são incompatíveis. Não existe isso. Se não ora, não é crente. Acabou-se. Se não ora, não é crente. Não sabe nem o que quer dizer ser crente. Então nós vamos falar um pouco mais sobre oração, e em especial sobre qual deve ser o foco da oração de um crente, evidenciando que essa oração de um crente nunca, jamais em tempo algum, pode estar dissociada da palavra de Deus, da vontade de Deus, enfim, da doutrina. Quem não conhece doutrina não pode orar de forma correta. É impossível. É impossível. Oração sem entendimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, não passa de tolice, não passa de superstição, não passa de um rito religioso cultural que acontece em qualquer religião. Todas as religiões, os seus fiéis daquela religião fazem orações para as suas divindades. Pois é, a oração que é feita dentro das igrejas evangélicas sem entendimento tem exatamente o mesmo valor das orações feitas diante da imagem de Iemanjá, diante de uma imagem de Maria, de quem quer que seja. Tem exatamente o mesmo valor. É por isso que nós nos preocupamos em ensinar sobre oração. Nós sabemos, porque a palavra nos diz, que a oração de um crente, ela faz parte, ou ela está contida no propósito eterno de Deus. Se Deus decidiu, por exemplo, curar uma pessoa que está doente, e Ele já decidiu também que nesse processo de cura está a oração de um salvo, de um santo. Pois é, essa oração já faz parte do propósito de Deus de curar aquela pessoa. É assim que funciona a coisa. Então, quando nós sabemos, Deus não mandou orar, não está escrito lá em Tiago, orai pelos enfermos, então pronto, essa oração foi Deus quem mandou, então faz parte do propósito dele. Quando Deus me manda amar a minha esposa, Ele não quer saber se eu tenho amor no coração, não. Ele mandou eu amar a minha esposa. Então isso é uma ordem.
Eu tenho que fazer isso e Ele se encarrega de colocar o amor no meu coração. Ele não mandou eu orar pelo doente, então Ele se encarrega de curar o cliente se Ele quiser. A oração eu tenho que fazer com todo o amor, na confiança de que Deus me mandou orar. Pronto, é só isso que eu tenho que saber. Então, irmãos, nós precisamos partir, quando sabemos que a oração do salvo, ela faz parte do propósito de Deus. Eu já disse para vocês, Deus é soberano? É, mas a nossa responsabilidade está dentro da soberania dele, e Ele nos mandou orar. Então pronto, vá orar. A sua oração faz parte do processo de Deus para curar aquele irmão. Vá orar. Se vai curar ou não vai, não é mais da sua conta, você tem que orar, por exemplo, certo? E para que a sua oração? Não é simplesmente para curar o camarada, nós vamos já ver aqui, a sua oração, o objetivo, o foco dela é a glória de Deus. Por isso que eu não quero saber se o cidadão, Deus vai ter que curar, porque não, eu vou orar, porque Deus mandou. Deus mandou, essa minha oração é para a glória de Deus. A cura do cidadão lá é para a glória de Deus. Eu não tenho nada com essa história, a não ser como instrumento de Deus. Saber que a minha oração é uma oração do próprio Deus. Eu estou apenas verbalizando. Então, irmãos, nós precisamos partir do seguinte pressuposto: somente um salvo, um crente verdadeiro, terá o foco correto na sua oração. Quem não é crente, sem chance de ter um foco correto na sua oração. Ele diz que é crente, está na igreja, mas ele não sabe o que é ser crente, ele não sabe quem é Deus, ele não sabe o que é a glória de Deus, ele não sabe para que é que ele existe. Ele acha que Deus é que existe para abençoá-lo. Essa é a regra geral de qualquer igreja, infelizmente. Então somente o salvo sabe o foco correto da oração. E que este foco é determinado pelo seu conhecimento de Deus, ou seja, pelo conhecimento da doutrina. Em outras palavras mais fácil de entender, pelo conhecimento da vontade de Deus revelada na sua palavra, as Escrituras Sagradas. Irmãos, sem palavra, nada feito. Nada feito sem a palavra de Deus. É a palavra de Deus que salva, é a palavra de Deus que santifica, é a palavra de Deus que vai levar para a glória, é a palavra de Deus que conforta, que consola, que repreende, que insta, que corrige, que ajuda, que consola, que conforta. Tudo é a palavra de Deus. A palavra é Jesus, não esqueçam disso. Muito bem, então preste atenção. Precisamos partir do pressuposto de que somente a partir da conversão é possível desenvolver um discipulado com base na palavra. Não adianta tentar ensinar a palavra para quem não é crente, ele não vai aprender. Essa palavra foi revelada pelo Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem aplica no coração de uma pessoa. Como é o Espírito Santo quem converte essa pessoa, lembra que o papel do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça? Pois é, se o Espírito Santo não fizer isso antes na vida de um pecador, não adianta você tentar ensinar a palavra para ele. É perder tempo total. Só se pode desenvolver um discipulado sobre o fundamento da salvação. Sem esse fundamento da salvação, que é através do Messias prometido lá no Éden, nós já pregamos aqui nos últimos domingos sobre isso. É o Deus encarnado, Jesus, nascido de Maria, o servo sofredor lá de Isaías, o único capaz de oferecer sacrifício propiciatório diante de Deus por causa dos pecados do mundo. Se a pessoa não souber disso, e não é só saber intelectualmente, não, é saber com todo o seu ser, nada feito. Tudo que você disser para essa pessoa é jogar pérolas aos porcos, é dar o que é santo aos cães. E nós podemos entender, irmãos, que estes são pressupostos que nortearão a oração de um salvo. Como nós podemos ver aqui na oração de Paulo, vamos falar sobre ela. Qual é o pressuposto de Paulo?
que os efésios já eram convertidos, e que isto se deu de forma maravilhosa, como ele explica nos versículos anteriores. Essa carta começa com versículos de 1 a 2, a saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros, da parte de Deus, de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí do versículo 3 em diante, eu já expliquei isso para vocês aqui em mais de uma ocasião. Do versículo 3 ao 14, Paulo lembra ou ensina aos efésios como foi que se deu essa salvação. Que o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Ele sai dizendo, porque Ele nos predestinou, desde antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu em Cristo Jesus. Aí ele sai mostrando o papel do Pai. É lindo essa parte aqui, Efésios 1, 3 a 14. Ele sai mostrando a parte do Pai. Esse bloco aqui chama-se a economia da Trindade. Qual é o papel de cada um nesse negócio da salvação? O Pai elegeu desde a eternidade. Aí vem versículo 1, 2, 3, 4, 5. No 6, ele diz que ele fez isso para louvor da sua glória. Aí do 7 ele começa a fazer o papel do Filho. Ele nos salvou em Cristo para louvor da sua glória. Aí do 7 ele começa a falar no papel do Filho. E ele se deu por nós, e sai dizendo tudinho. O que foi que Cristo fez para a nossa salvação. Aí no versículo 12, de novo ele encerra a participação de Jesus, dizendo que ele fez isso para louvor da sua glória. Aí o 13 e o 14 fala do papel do Espírito Santo, que ele é o selo, ele é o penhor. O que é penhor? Garantia, penhor é garantia. Então o Espírito Santo, que Deus disse nas pregações anteriores, colocarei neles o meu Espírito. Estão lembrados que eu preguei aqui uns 5 domingos atrás falando, pois é, esse Espírito é o penhor, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que é penhor? É algo que você dá em garantia. A Caixa Econômica tem a carteira de penhor. Você está precisando de algum dinheiro fácil, rápido, e para fazer um empréstimo num banco é difícil, para ir para a agiota, nem pensar. Aí você, eu tenho uma joia, eu tenho um relógio aqui que é de ouro, herança do meu pai, eu vou lá na Caixa. Aí você chega lá e diz, olha, eu estou precisando de 5 mil reais. Aí o camarada olha o seu relógio, esse relógio aqui vale 15 mil, um relógio todo de ouro, mido, por exemplo, sei lá, vale 15 mil. Então você deixa o relógio lá e leva os 5 mil. O relógio vale muito mais do que isso, e a Caixa cobra o juro daquele dinheiro que você vai usar durante 2 meses, 3 meses, sei lá quanto. Ou seja, o seu relógio está lá como garantia de que você vai voltar para pagar o dinheiro que você levou emprestado, porque aquilo ali é muito mais precioso. Pois é, Deus deixa em nós o Espírito Santo como garantia de que Ele vem nos buscar. E o Espírito Santo nada menos é do que o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade. Pois é, irmãos, pois é. Então, olha, esse é o pressuposto do apóstolo. Os efésios já sabiam disso. Tanto que ele começa aqui, no trecho que nós lemos, por isso, isso é uma conclusão, portanto, em vista disso, que eu já disse para vocês para trás, que Deus nos salvou desde a eternidade, que Ele nos escolheu, nos predestinou, nos chamou, nos salvou em Cristo, para o louvor da sua glória. Aí Cristo foi para a cruz, e aconteceu, e fez, e era a propiciação, e Ele é o centro de tudo, tudo converge para Ele, versículo 12, para o louvor da sua glória. E Ele nos deixou o Espírito Santo, Ele nos selou com esse Espírito Santo, e Ele é o penhor para a nossa herança, para o louvor da sua glória. Então os efésios já sabiam disso. Esse é o pressuposto de Paulo. Os efésios já sabiam disso. Essa salvação maravilhosa, irmãos, que Paulo lembra aos efésios, nada mais é do que o cumprimento da nova aliança prometida por Deus nas pregações que nós fizemos aqui desde 5 domingos atrás. Farei com o meu povo uma nova aliança. Tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, colocarei neles um novo espírito, colocarei neles o meu temor, e colocarei neles o meu espírito, para que eles andem de acordo com os meus estatutos e juízos. É isso. Isso nunca se cumpriu em Israel. Isso vem se cumprindo ao longo da história na igreja.
Então, irmãos, é isso aqui que Paulo está falando. Deus elegeu um povo, antes da fundação do mundo, prometeu salvar esse povo através do Messias que viria e veio, nós sabemos disso. Esse Messias veio, cumpriu o plano da salvação na cruz do Calvário, sofreu tudo que nós já pregamos aqui, e disse: eu vou, mas eu volto. E enquanto eu não volto, eu vou preparar lugar para vocês. Enquanto eu não volto, eu deixarei um outro Consolador. E esse Consolador não falará dele mesmo, ele falará de mim. O papel dele. Agora eu lembrei. Lembrar o mundo do pecado, da justiça, do juízo. O papel dele é fazer vocês lembrarem tudo que eu ensinei, é conduzir vocês a toda a verdade. Pois é isso que está acontecendo. Os efésios já sabiam disso. Esse é um pressuposto de Paulo. Como foi que Deus estabeleceu essa aliança? Paulo explica para eles no versículo de 3 a 14. Esse povo que ele escolheu, ele salvou dessa maneira. Em sua pregação, Paulo deixou claro, como ele estava pregando para os efésios, gregos, não eram judeus, ele deixou claro que essa promessa da nova aliança que Deus fez através dos profetas Jeremias e Ezequiel para Israel, Paulo deixou claro que isso não era para Israel enquanto nação, isso era para um povo eleito de Deus. Por exemplo, ele estava pregando para gentios, os efésios eram gentios. Portanto, queridos, em sua oração, Paulo parte do pressuposto, repito, de que os efésios já sabiam dessas coisas. A fé no Senhor Jesus, como Paulo diz, já existia nos efésios, e essa fé era comprovada, materializada pelo amor que eles tinham por todos os santos. Olhem que a fé não pode ser dissociada das ações. Tiago bate muito nisso na carta dele lá. Fé sem obras é morta. Então ele diz aqui, por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Não existe fé dissociada de obras. Por causa disso, não cesso de orar por vós. Vamos falar nisso. Por enquanto, vamos lembrar essa estreita relação que há entre fé e ações. Amor envolve ação. Eu amo meu irmão. Sim, o que é que você faz por ele? Nada. Pense num amor mais fraco do que caldo de batata, como se diz aqui na Paraíba. Porém, o apóstolo sabe que tanto a fé como o amor precisa crescer a cada dia. E isso só pode acontecer na medida em que o salvo cresce no conhecimento de Deus. À medida que o salvo cresce no conhecimento das maravilhas que Deus fez na sua vida a partir da salvação. É por isso que Paulo continua a sua oração dizendo: por isso eu não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento deles. Vocês já sabem o que foi, como foi que se deu a salvação, mas vocês precisam crescer no conhecimento. Eu já sei da fé de vocês, eu já ouvi falar. Paulo estava distante. Eu já sei do amor que vocês têm por todos os santos, mas vocês precisam crescer no conhecimento. Por isso eu estou orando para Deus, para que Ele ilumine os olhos de vocês, o coração, os olhos do coração. Vamos já chegar lá. Irmãos, (17) olha o motivo da oração: para que Deus, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do... Essa revelação aqui não tem nada a ver com revelação. Eis que te digo, isso é palhaçada. A revelação iluminar, a revelação é a revelação que está aqui. Como eu já disse, você só consegue entender isso aqui se for iluminado pelo Espírito Santo. A revelação está aqui, só que você não consegue ver se não tiver a iluminação do mesmo Espírito que revelou. É isso que Paulo está pedindo aqui. Vocês já foram convertidos. Não, essa revelação não pode ser dada a quem não é convertido. Vocês já foram convertidos. Eu tenho ouvido falar da fé de vocês e do amor de vocês. Pois bem, agora eu estou orando para que Deus continue abrindo o coração, os olhos do coração de vocês, para que vocês entendam a maravilha de Deus. Vamos continuar falando isso aqui agora mesmo. Então, irmãos, agora observem qual é o objetivo dessa salvação: o louvor da glória de Deus. Como eu disse para vocês, está nos versículos anteriores. Deus nos salvou, a Trindade Santa nos salvou desde a eternidade. O Pai, para louvor da sua glória. O Filho, para louvor da sua glória. O Espírito Santo, para louvor da sua glória. Não é por nós, não é para a nossa glória. Então Paulo continua a pedir ao Senhor Jesus, como lemos agora aqui do 17, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Lembram que Deus disse: tirarei o seu espírito, colocarei neles um novo espírito, colocarei o meu temor. Lembra que o temor é o princípio da sabedoria? Pois é, Paulo está pedindo aqui para colocar, para que Deus abra em vocês o espírito de sabedoria, temor de Deus. Eu vou repetir uma frase que eu digo de vez em quando: a Bíblia diz a mesma coisa em todo lugar. A Bíblia só fala de 4 coisas, basicamente: a criação, no princípio; a queda, ainda no princípio; e depois da queda, a redenção, toda a Bíblia; e finalmente a consumação, o Apocalipse. É só isso que a Bíblia fala. Então tudo que está na Bíblia é a mesma coisa em todo lugar. A questão é de você saber identificar, saber fazer a correlação das coisas. Então, irmãos, preste atenção. Paulo continua a pedir que Deus aumente o conhecimento desses salvos, através do espírito de sabedoria e de revelação, numa reverência óbvia ao Espírito Santo de Deus, que ele diz: colocarei nesse povo, na nova aliança, colocarei o meu Espírito. O mesmo Espírito que, segundo Jesus, ele disse: eu vos mandarei outro Consolador. O mesmo Espírito que Paulo aqui atrás um pouquinho disse, ele é o selo da promessa, é o penhor para que vocês cheguem na promessa. Pois é, irmãos. Sabe o que quer dizer isso? Doutrina, irmãos. Doutrina. Se a gente não souber a doutrina, fatalmente não vai saber orar. A oração que a gente aprende nas igrejas, porque todo mundo ora, isso não serve para nada, se não tiver doutrina, se não tiver conhecimento de Deus. Paulo ora para aqueles irmãos, para que aqueles irmãos entendam melhor a doutrina da salvação. Ora para que eles entendam que a salvação é para louvor da glória de Deus e não por causa deles. É para isso que os eleitos são chamados, justificados, adotados como filhos de Deus em Cristo Jesus, santificados através da doutrina, pela iluminação do Espírito Santo, até o dia da glorificação, quando Jesus vier buscar. Nada diferente disso vai fazer com que nós ouçamos de Jesus: para a direita, eleitos do meu Pai. Nada diferente disso. Infelizmente, a salvação pregada em nossos dias, bem como as orações que são feitas nos tais cultos de oração, estão muito mais ligadas a este mundo,
são muito mais centradas em nós mesmos e nos nossos prazeres, e não na glória de Deus. O foco das orações em qualquer culto de oração que eu já vi na minha vida é o nosso próprio prazer, são as nossas próprias necessidades. Quer dizer, necessidade não, vontades. Que ter vontade de ter as coisas é uma coisa, ter necessidade é outra. As nossas vontades, e não a glória de Deus. Percebem a diferença do que é uma oração com foco em Deus, na glória de Deus, porque tem base na doutrina, e uma oração sem doutrina nenhuma, que fatalmente estará focada em nós, em nós, em nós, em nós. Após a salvação desses irmãos efésios, que se deu na forma que Paulo escreveu no capítulo 1 aqui, versículo de 3 a 14, a maior graça que Paulo pede na sua oração não é o bem-estar dos irmãos, não é emprego para os irmãos, não é que Nero deixe de perseguir os irmãos, não é que os judaizantes deixem de perseguir os irmãos, não é nada disso. É que os irmãos cresçam no conhecimento de Deus. É só isso que Paulo ora. Que os irmãos entendam a glória de Deus. Para que foi que vocês foram salvos? Para glorificar a Deus. Olha onde Paulo quer que os irmãos cheguem. No 17, ele pede que Deus dê espírito de sabedoria para esses irmãos, de revelação, no pleno conhecimento de Deus. Como é que isso se dará? Iluminados os olhos do vosso coração. Quem vai iluminar? O Espírito Santo, ele que ilumina. Se isso, para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Deus não nos chamou para ter bom emprego, bom casamento, isso é pura consequência. Deus nos chamou para a esperança da vida eterna. Então, a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória? Glória nossa? Ah, Senhor, me faz eu ser igual o Messi, me faz eu ser igual o Neymar, um cantador de pagode famoso aí, me faz eu fazer uma dupla caipira que ganha muito dinheiro. Tem irmão que ora até para tirar na loteria. Quantos irmãos tem que oram para Deus abençoá-lo para ele tirar na loteria? O número é muito maior do que vocês imaginam. Aqui nesse bocadinho é possível que tenha gente, embora eu bata em cima disso. Pois é, então qual é? Eu peço para Deus, para lhes dar espírito de sabedoria, para lhes dar revelação da sua palavra, para que vocês entendam a riqueza do seu chamamento, para que vocês saibam a riqueza da glória e saibam qual é a sua herança nos santos, a vida eterna na glória do Pai, e não neste mundo porqueira que Deus já julgou, e Jesus virá para o julgamento final e acabará com ele. Versículo 18. Ah, irmãos, como eu tenho orado e me esforçado. O tempo de oração que eu passo por vocês, vocês não sabem, nem tem como saber porque ninguém vê. Mas o meu esforço em ensinar para vocês, vocês sabem. Os que estão presentes aqui nos estudos sabem. Como eu tenho me esforçado para que vocês assimilem esse poder, essa glória que Paulo está orando aqui para que Deus dê conhecimento a esses irmãos dessas coisas. Irmãos já salvos, pelo menos esse era o pressuposto de Paulo. Somente quem conhece esse poder saberá orar de forma conveniente a Deus, de forma correta. Por quê? Porque estão nele as palavras de Jesus
e Jesus está nele. Então a oração dele, ele pode dizer no final: eu oro em nome de Jesus. Somente aquele em quem permanece a palavra de Jesus, como ele disse, João 15:7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês podem pedir o que quiserem e o Pai atenderá. Por quê? Porque quem está pedindo é Jesus, através da boca de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Vocês não permanecem em mim e a minha palavra é em vocês, pois então pronto, o pedido de vocês vai ser um pedido meu, o Pai atenderá. Entenderam, irmão, a profundidade da doutrina? Que a gente lê isso na Bíblia e entra aqui, sai aqui, não sabe para que serve? Então, irmão, somente quem conhece esse poder saberá orar como convém, com o foco em Deus. Eu não estou pedindo isso para o meu prazer, eu estou pedindo isso para a glória do Pai. Vamos lembrar de Paulo lá em Coríntios? Ficou doente quando se converteu, tal espinho na carne, pediu 3 vezes ao Pai para curá-lo. Ao Pai não, ele pediu a Jesus. Na verdade, o Senhor que Paulo fala nas cartas dele é o Senhor Jesus. Então ele pediu 3 vezes, ouviu do Senhor: a minha graça te basta. Ou seja, o primeiro item da sua agenda é a minha graça e não a sua saúde. Paulo debreou, como diz a gente aqui na Paraíba, debreie, não se preocupe com a sua saúde, goze da minha graça. É isso que você tem que estar centrado, na minha vontade e não na sua de ficar curado. Olha, irmãos, somente, por outro lado, quem conhece esse poder, recebe esse poder, o crente. Pois bem, somente quem conhece esse poder, porque o recebeu, estará capacitado a lutar contra o pecado e vencer. Se você não conhecer esse poder, nem receber, você vai perder sempre para o pecado, porque ele é mais forte do que você. Hoje de manhã eu estive conversando com o Iremar e com outro irmão, não sei quem era, falando isso. Digo, pois é, a pessoa pensa que ele consegue andar na beira do abismo. Não, eu não vou cair não, eu tenho cuidado. Vai cair, é questão de tempo. Vai cair, é questão de tempo. Você não ganha do pecado, não tem chance, se não for no poder daquele que venceu o pecado, o Senhor Jesus Cristo. Mas ele está no céu, pastor. Sim, ele está, mas ele deixou o outro Consolador, que é o Espírito Santo, para nos conduzir. Então só vence quem tem esse poder. Essa é a única vitória do crente, não a vitória dessas igrejas da vitória, não sei de que vitória, isso é tudo tolice. Essa é a vitória do crente, é a vitória contra o pecado. Por quê? Porque esse crente está investido ou fortalecido com um poder estrondoso, extraordinário, que normalmente os crentes também sabem só de ouvir dizer. Paulo explica aqui em seguida qual é o poder. Qual é o poder que ele está pedindo para Deus conceder a esses irmãos? O poder, o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, para que eles saibam qual é esse conhecimento, qual é o poder que ele operou em Cristo. Ele diz aqui no 19, nós lemos o 18, 19, iluminado, 17, 18, 19. Vou ler para vocês entenderem melhor o contexto. Então eu estou orando para que Deus, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Atenção, pleno conhecimento de Deus. Isso só se dá através da doutrina, está aqui a palavra de Deus. Eu não tenho como conhecer Deus fora da palavra. Iluminados os olhos do vosso coração, aquele coração novo que Ele colocou, Ele tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne, colocou um novo espírito, exatamente para que você agora enxergue, tenha condição de interagir com Ele. Antes seu coração era de pedra, bruto, embrutecido. Pois é, agora não.
Para quê? Para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento, para que foi que vocês foram chamados, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos. 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder? Vocês têm que saber, seus efésios, qual é a suprema grandeza do poder de Deus, esse poder que chamou vocês para com os que cremos, vocês, nós crentes, segundo a eficácia da força do seu poder, poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Meu Deus do céu! Será que a gente consegue entender o que foi que Paulo disse para esses homens? Olhe, seus efésios, eu sei que vocês já são crentes. Aliás, foi Paulo que pregou para eles. Eu sei que vocês já são crentes. Aliás, eu tenho ouvido falar da fé de vocês e do amor de vocês para com todos os santos. Pois bem, é por isso que eu tenho orado para Deus, para que Deus aumente em vocês, ponha em vocês um espírito de sabedoria, abra os olhos do coração de vocês, para que vocês possam entender melhor esse processo da salvação, para que vocês possam entender qual foi o poder que salvou vocês. Olhem qual foi o poder, irmãos. Olhem qual foi o poder, irmãos. 22 e 23, como nós lemos aqui. 20, aliás. O poder que ele exerceu em Cristo, fazendo-o ressuscitar dentre os mortos e elevando-o às alturas, fazendo-o sentar, como nós cantamos aqui, ao que está sentado no trono, ao Cordeiro, seja ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. Pois é, então Deus fez isso, colocou Jesus sobre principados, potestades, toda a força que existe no universo está sob o estrado dos pés de Jesus Cristo, pois é esse poder que nos converteu. É isso que Paulo quer, e a pessoa achar que eu me converto porque eu quero. Meu irmão, o poder que ele converteu foi o poder que criou o mundo. O poder que ele converteu, se é que você é convertido mesmo, foi o poder que ressuscitou Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui para esses irmãos. E eu acho que eu me converto porque eu quero. Brincadeira. Muita falta de conhecimento. Então essas pessoas não são crentes e mais, dificilmente serão, quando já tem esse convencimento errado. Muito dificilmente. Quase impossível. Deus é poderoso? É, porque quando a pessoa tem esse convencimento, ele não dá glória a Deus. Ele dá glória quando ele escuta a igreja da glória, mas isso não serve para nada, porque glória sem entendimento não serve para nada. Paulo diz isso em Romanos 10, 2. Ele era um deles. Eu, judeu, fariseu, eu dou testemunho de que eles são zelosos da lei, porém sem entendimento. Não serve para nada. Então, irmãos, olhe, a magnitude da nossa salvação. Será que nós entendemos isso? Nós entendemos qual é esse poder. Paulo está dizendo a esses Efésios, o poder que salvou vocês é nada menos que o poder que também ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. É nada menos que o mesmo poder que o elevou até a glória e o fez sentar à direita do Pai. É nada menos que o mesmo poder que o colocou eternamente sobre todo poder, qualquer poder, principado, potestade, domínio e todo nome que se possa nomear. 20 e 21. Qual é a força do seu poder? Poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Pois, irmãos, foi nada menos do que esse poder que ressuscitou você, que converteu vocês. É isso que Paulo está dizendo aos Efésios. Não foi para nós que Paulo disse isso, não, foi para os Efésios. Mas a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, ela é transcendente, ela é eterna, então serve para nós. Paulo nem sabia que a gente ia existir, ele falou para os Efésios, isso aqui foi para quem ele escreveu. Mas acontece que isso aqui é palavra inspirada de Deus, aqui está explicando como se dá a salvação, não só dos Efésios, dá de qualquer um, de qualquer pessoa salva. Então, irmão, é para a gente saber disso.
É para a gente saber disso. Aí Paulo explica tudo isso para que os irmãos saibam que toda a glória nesse processo é de Deus. Inclusive a oração que ele está fazendo pelos irmãos é para a glória de Deus. O foco está na glória desse Deus tremendo que resolveu salvar quem Ele quer, e não em nossos próprios prazeres, como já acontecia lá na época de Paulo. Tiago diz isso muito claramente, Tiago 4,3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Está escrito desse mesmo jeitinho. Um pouco antes ele estava dizendo: vocês vivem se matando uns aos outros. Aquilo não era para o mundo que Tiago estava escrevendo, não, era para os irmãos dentro da igreja. Vocês não se amam. Se não há amor, é porque não há fé. Se não há fé, é porque não houve salvação. É isso que Tiago está dizendo para esses irmãos. A fé sem obras é morta. Vocês vivem se digladiando, se matando aí dentro. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Cada um só pede para os seus próprios prazeres. Vão aprender a doutrina para poder pedir. Muito pode pela sua eficácia a oração do justo. Quem é o justo? Aquele que foi justificado por Jesus. Só e somente só. Quem diz que é crente, está na igreja e não foi justificado, a oração dele não serve para nada. Olha, irmãos, agora prestem atenção. Quando oramos a Deus, como nos tais reuniões de oração, chamados cultos de oração, cultos de poder, apenas para pedir cura, apenas para pedir, para arranjar um emprego, apenas para pedir, para passar num concurso, para arranjar um casamento, para arranjar uma casa, para arranjar um carro. É isso que Paulo diz, que Tiago diz: vocês oram e não recebem nada, porque só pedem para os vossos próprios prazeres. Deus está longe, Deus é apenas Papai Noel na cultura de vocês. É isso que Tiago está dizendo. Irmãos, esse tipo de culto de oração, que aliás eu acabei aqui na igreja, que evidencia que o conhecimento dos oradores sobre Deus, sobre a doutrina, é praticamente nulo, não serve para nada, só para mexer com a emoção das pessoas. Nós vemos muitas vezes nesse culto de oração pessoas totalmente descontroladas emocionalmente, começa a chorar e a gritar, não sei o quê, pura manipulação do emocionalismo das pessoas. E a grande maioria dos pastores sabe disso, porque hoje é moda pastor ser psicólogo. Então ele sabe que está manipulando a emoção das pessoas. É isso que elas querem? Então eu vou dar o que elas querem. É por isso, irmãos, que Paulo ora pelos Efésios. E eu também oro por vocês. Para que, como o apóstolo continua na sua petição, no 22 e no 23, que diz assim: então todo esse poder que salvou vocês, eu estou explicando qual foi esse poder, eu estou pedindo a Deus para que Deus dê esse entendimento para vocês, de qual foi o poder que salvou vocês, para que foi que esse poder salvou vocês. Eu estou orando a Deus, é isso que Paulo está dizendo, a minha oração a Deus é que Ele abra o entendimento de vocês, para vocês absorverem esse conhecimento para a glória, para louvor da sua glória. É isso o tema da oração de Paulo aqui. Então ele diz assim: todo esse poder que ele usou para ressuscitar Jesus, para levar Jesus ao céu, para colocar sob o estrado dos pés de Jesus tudo quanto é poder, principado, potestade e todo poder que se possa nomear neste mundo e no vindouro,
Tudo isso ele entregou a Jesus, tudo isso ele deu a Jesus, esse poder todo, pois foi esse poder que salvou vocês. Pois muito bem, agora prestem atenção, quem é o salvo, quem é o crente? Ele pôs todo esse poder, 22, debaixo dos pés de Jesus. Para quê? Para que Jesus seja o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Paulo tinha essa doutrina de que Jesus era o cabeça e a igreja era o corpo. Quem é que opera esse poder de Jesus aqui na terra? Seus membros. Quem são seus membros? A sua igreja, os salvos, esses cuja oração faz parte do propósito de Deus para fazer as coisas acontecerem. Irmãos, o conhecimento da doutrina nos leva a uma profundidade do conhecimento do Senhor, que a gente fica, meu Deus, como eu sou fraco, meu Deus, como eu não cumpro os teus propósitos. Paulo aqui diz a esses irmãos, olhem, desde o início, Deus escolheu vocês desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, predestinou vocês, chamou vocês no tempo oportuno, salvou vocês para o louvor da sua glória, e ele fez isso através de Jesus. Aí ele passa a dizer o papel de Jesus, e ele fez isso para o louvor da sua glória. Aí passa o Espírito Santo é o penhor, e ele fez isso para o louvor da sua glória. E como eu sei que vocês são crentes, eu tenho ouvido falar da fé de vocês, eu tenho ouvido falar do amor de vocês, que é a comprovação da fé, da salvação. Pois é, porque eu tenho ouvido isso, eu tenho orado por vocês, para que Deus aumente o conhecimento de vocês, para que vocês cheguem no pleno conhecimento de Deus e do seu poder, poder que Ele salvou vocês, o mesmo poder que Ele usou para ressuscitar Jesus, o mesmo poder que Ele usou para levar Jesus ao céu, e lá Ele colocou tudo quanto é poder neste mundo e no vindouro, sobre os pés de Jesus, e Jesus deu à igreja. Meu Deus do céu, Jesus não disse aos seus discípulos, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Pois é esse poder que eu estou transferindo para vocês agora. Ide e fazei discípulos, batizai, pregai, batizai e ensinai todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É isso, irmãos, que é ser crente. Então olhe, pôs todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. De onde Paulo tirou essa doutrina? Do seu encontro com Jesus. Paulo foi trombado por Jesus no caminho de Damasco, caiu e viu aquela luz, viu que havia um poder extraordinário, e não teve outra coisa senão fazer, quem és tu, Senhor? Claro, eles tinham a cultura de divindades e divindades e divindades. Ele mesmo tinha a cultura de Jeová, porque era um hebreu, mas tinha a cultura de tudo quanto era divindade grega, romana. Ele vivia nesse contexto. Então, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem era que ele perseguia? A igreja. Ele perseguia cristãos. Ele não perseguia Jesus, Jesus estava no céu, à direita do Pai, como ele subiu e os discípulos viram. Então ele tirou essa doutrina. Espera aí, Jesus diz que eu estou perseguindo os cristãos, e ele diz que os cristãos são ele. Paulo recebeu toda a doutrina de Jesus. Então Jesus é o cabeça, e a igreja o corpo. Por isso que ele diz em tantos lugares, nós devemos trazer a nossa mente cativa a Cristo. Nós somos o seu corpo, os seus membros. Ele diz tanto isso, Paulo. Por isso, ora, ele diz que eu sou Jesus a quem tu persegues, mas quem eu persigo são os cristãos. Então os cristãos são parte de Jesus, são o corpo. Ele tirou essa doutrina daí. E ele está dizendo aqui a mesma coisa. Então Jesus, a quem foi dado todo esse poder, lhe deu à igreja. Porque a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus o cabeça, a igreja o corpo. Então é através do corpo que nós fazemos as coisas. E como é que nós fazemos as coisas? Basicamente, tudo que nós fazemos tem que ser azeitado, fortalecido pela oração.
E eu só faço a oração correta se eu conhecer essa doutrina. Senão minha oração não passa de tolice, vãs repetições, como Jesus diz. Então, irmãos queridos, como a palavra de Deus é eterna, essa oração de Paulo pelos Efésios serve para nós, serve para nos ensinar. É o Espírito Santo que inspirou, é Ele quem ilumina, como Jesus disse, Ele vos conduzirá a toda a verdade, Ele vai abrir os olhos do seu coração. Paulo está orando aqui para isso. Tiago também diz, quem quiser sabedoria, peça a Deus. Ele não está falando de sabedoria para eu ser um bom negociante, ele está falando de sabedoria do entendimento de quem é Deus. Então, irmãos, é isso que o homem está pedindo aqui. Esse conhecimento nos leva à sabedoria, nos conduz em santidade de vida. E esta oração ficou, esta não, tantas outras orações de Paulo e de outros santos da igreja, elas estão aqui para a gente aprender, para nos ensinar a doutrina da salvação, para a gente aprender a orar como convém. Ele aqui não está ensinando a orar não, ele está fazendo uma oração e eu tenho que examinar, interpretar essa oração dele, saber quais são os pressupostos que ele tem para orar isso, o que é que ele quer nessa oração. O que ele quer é a glória de Deus, irmãos. Ele não está orando pelos irmãos, pelo bem-estar dos irmãos. Ele está orando para que os irmãos sejam cada vez mais santos, cada vez mais membros de Cristo, testemunha de Cristo. É isso que ele está orando. Paulo não pergunta aqui, como é que vocês estão aí? Como é que todo mundo está sadio? Todo mundo tem emprego? Ele não pergunta isso. Ele quer saber como é que vai a vida de santidade dos irmãos. Vocês sabem quando foi que eu participei de uma reunião de pastores, de conselho de igreja, da minha igreja, de presbitério da minha igreja, os escalões superiores? Vocês sabem quando foi que eu já participei de uma reunião dessa, para tratar sobre como anda a santidade dos irmãos? Nunca. Eu vou fazer 60 anos esse ano. Nunca eu sequer ouvi alguém mencionar esse tipo de coisa numa reunião de pastores. Só se fala em números, poder, prédios, construções. Quantos crentes tem na nossa denominação? Quantos crentes tem na nossa igreja? Números, estatística. Paulo não trata disso, Jesus não trata disso, nem um apóstolo trata disso, nem um profeta trata disso, Deus não trata disso. Isso é para vocês verem e ouvirem a quantas anda a tal igreja, que virou uma empresa religiosa. A oração de Paulo é simplesmente para isso, para que os irmãos cresçam no conhecimento de Deus, através da doutrina, iluminados pelo Espírito de sabedoria, para agirem com todo o poder que Deus deu a Jesus e que foi transferido à igreja, porque a igreja é a plenitude de... O que é plenitude? É o complemento de Jesus. É como se Jesus, a cabeça estivesse lá no céu, mas o corpo está aqui na terra. É o corpo que age, é o corpo que anda. É isso, essa é a ideia que Paulo dá. Jesus é a cabeça, está lá no céu, a inteligência está lá, o poder está lá, mas nós, o corpo, tem que estar ligado a ele. Obviamente que a cabeça tem que estar ligada ao corpo. Um corpo separado da cabeça é morto. Então, irmãos, prestem atenção. Observando a oração de Paulo, o pressuposto que Paulo tinha ao orar, quem eram aqueles irmãos que ele estava orando? Crentes, cuja fé e cujo amor se tornou conhecido de Paulo lá longe. Paulo ora do mesmo jeito, dizendo a mesma coisa aos Tessalonicenses, diz a mesma coisa aos Gálatas. Que coisa linda. Detalhe, os Gálatas não foi Paulo que pregou para eles, Paulo nunca nem tinha ido lá. Pelo que ele diz na carta,
Não, aos Gálatas foi ele, o que ele nem tinha ido lá foi aos Colossenses, aliás. Ele ora também pelos Colossenses. Pelo que ele diz na carta, provavelmente foi Epáfras quem fundou a igreja e quem era o pastor de Colossos. Paulo nunca foi lá, ele diz: eu ouvi falar da fé de vocês, eu ouvi falar como vocês. Qualquer dia eu prego aqui sobre a oração de Paulo aos Colossenses. Como é bom o testemunho de um homem que nunca viu a igreja, mas ouviu falar. Aquela igreja ali, o pessoal sabe o que orar. Aquela igreja ali, o pessoal conhece Deus. Não interessa a condição, eles conhecem a doutrina de Deus. Aquele povo é crente, ele vive como crente. Eu dou testemunho de que ele é crente. Portanto, irmãos, como aqueles irmãos efésios, antes de qualquer coisa, como Paulo começa a dizer para eles aqui, nós éramos filhos da ira. Paulo diz isso. Vocês eram mortos em vossos delitos e pecados. No capítulo 2 ele começa a destrinchar mais o ensinamento aqui. O 2 e o 3, o capítulo 2 e o 3, ele começa a destrinchar mais. Vocês eram mortos em vossos pecados, mas Deus os predestinou e os escolheu e os salvou. Vocês antes eram filhos da ira. Pois é, irmãos, assim mesmo como os efésios. Primeira coisa que nós temos que saber: quem nós éramos, se é que somos crentes. Filhos da ira, insubordinados, indisciplinados, desobedientes a Deus, não honrávamos o seu nome, não glorificávamos o seu nome, vivíamos igualzinho o mundo. Mas ele nos escolheu, como Paulo ensina aqui. O Pai nos escolheu na eternidade, nos chamou no tempo oportuno. Jesus Cristo operacionalizou essa salvação na cruz do Calvário. Depois deixou o Espírito para nos conduzir em santidade de vida. Pois é, eu agora não posso mais viver como eu era. As minhas orações não podem ser que nem a oração Pai Nosso e Ave Maria, que eu só orava isso antes. Não pode ser vãs repetições, a mesma ladainha o tempo inteiro, sem nem pensar. Eu já decorei, digamos assim, mais ou menos qual é a gente na igreja, a gente decora, a gente aprende a orar, todo mundo aprende. A gente às vezes se alegra falando de uma criança. A criancinha lá em casa, ele já faz o culto. Meninozinho de 3, 4 anos, ele já faz o culto, ele chama a Bíblia e vai e diz: olha, todo mundo aqui. É claro, é isso que ele vê o pai e a mãe fazer, ele vai seguir. Isso não quer dizer que ele é crente, não. Pode ser, pode, mas isso quer dizer que é o que ele está vendo o pai e a mãe fazer. Quem é que ensina o menino a atender telefone? Ninguém. Ele mal sabe falar, pega o telefone, toca, corre para lá. Por quê? Porque ele já viu que quando o telefone toca, as pessoas vão atender. Então a criança aprende com os maiores. Ele corre para lá para o telefone, alô, alô. Eu fico irritado quando eu ligo para uma casa que uma criança atende que não sabe falar, e eu querendo falar com um adulto, e nenhum adulto na casa percebe que uma criança está passando 2, 3 minutos no telefone sem dizer nada com você. Quer dizer, isso aí já é erro dos pais. Mas ela aprendeu que ela corre para o telefone e fica lá, alô, 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 e chama o seu pai, alô, quem é? Alô. Eu digo: meu Jesus. Porque quem ensinou isso para ele? Ninguém. Ele simplesmente vê os adultos fazendo e ele vai fazer. Pois é, assim mesmo. A casa que tem culto em casa, cujo pai faz culto com seus filhos direitinho, aquele bebezinho que nasce, ele vai vendo aquilo. Quando ele começa a falar, aí ele vê a igreja, ele vem sempre à igreja, aí ele já vê: vamos fazer o culto, eu vou ser o pastor. Por quê? Porque ele vê aquilo. É isso que quer dizer: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for adulto não se virá dele. Isso não quer dizer que o menino é crente, não. Quer dizer que você está ensinando a ele a como viver como crente. A salvação vem de Deus no tempo oportuno. Mas o ensinamento é você quem dá, pai. Então, irmãos, olhe, nós temos que aprender como Paulo ensina esses Efésios aqui. Nós éramos miseráveis pecadores, filhos da ira. Mas Deus nos amou com amor eterno. João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, esses Efésios aqui, os que são verdadeiramente crentes, não pereça. Ou seja, saiu da situação de filhos da ira, saiu da situação de insubordinados, desobedientes que desonram a Deus, passaram para aqueles que terão a vida eterna. É isso que ele fala aqui da esperança da glória, da revelação, para que nós saibamos qual é a esperança do nosso chamado, qual é a riqueza da glória da nossa herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder. É isso.
Agora, como filhos de Deus, precisamos materializar esse conhecimento, que é sinônimo de fé, conhecimento e aplicação dessa fé na minha vida. Como é que eu materializo isso? Com o amor pelos santos. Lembram? Senhor, qual é o maior mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu coração. E o segundo, semelhante a esse, depende desse, o segundo, todo segundo depende do primeiro, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. João diz muito claramente: quem diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama a seu irmão a quem vê, é mentiroso. Às vezes eu digo aqui na igreja, o irmão que diz isso e isso que não faz, é hipócrita. Aí teve irmão que foi-se embora da igreja porque eu chamei ele de hipócrita. Quer dizer, a carapuça serviu direitinho nele, foi embora porque eu disse que ele era hipócrita. Mas a Bíblia está dizendo isso, não sou eu não. A Bíblia está dizendo isso. Então, irmãos, preste atenção. Agora, como filho de Deus, precisamos materializar essa fé. O que é materializar a fé? É mostrar, como o Tiago diz, a fé sem obras é morta. Isso aí é não é exatamente, mas é só, se você diz que tem fé, mas não demonstra essa fé, então você não tem fé, você é mentiroso. Em outras palavras, é isso que Tiago está dizendo. Se você diz que tem fé, mas não materializa essa fé, ou seja, essa fé não se evidencia em obras, você é um mentiroso. Essa fé é morta. É isso que ele está dizendo. Então é mesmo assim, irmãos. Nós precisamos materializar essa fé na obediência a Deus, e Ele nos mandou amar o próximo como a nós mesmos. Pois é, Paulo diz: ouvi falar da fé de vocês e do amor que vocês têm pelos santos. Isso. Precisamos orar uns pelos outros. Olha, irmãos, nós temos aqui no nosso boletim uma relação de pessoas que têm doenças crônicas, que nós sabemos que Deus pode curar. Pode, Deus pode curar. Tem aqui nome de pessoas aqui que já tem 4 anos, estão aqui nessa lista, 5 anos. Mas são pessoas que têm doenças degenerativas, resultado de AVC, como eu mesmo. Uma série de situações. Deus pode curar? Pode. Mas não quer curar, nem precisa. As pessoas estão vivendo do mesmo jeito. Então a gente pede para orar o quê? Porque Deus simplesmente dá conforto, dá consolo, dá entendimento a esses irmãos. Tem aqui, olha. Irmãos, eu não tenho medo de dizer, eu não tenho medo de estar julgando de forma errada, não tenho. Eu sei que pouquíssimos irmãos oram por essa relação aqui, eu sei disso. Se é que há alguém que ora, que pega essa relação aqui no seu quarto secreto lá com Deus e coloca lá dizendo: Senhor, conforta a irmã Malha, que ainda está se recuperando da perda do marido. Ajuda o irmão Antônio, que ficou com sequelas do AVC. Restaura a saúde do presbítero Daniel. Esse rapaz Denilson que está aqui, que ninguém nem conhece, mas ele esteve aqui algumas vezes e a mãe pediu para a gente colocar o nome dele. Um rapaz com 1 tonelada de depressão em cima dele. Dá pena só de olhar para o rapaz. Esther Pretos, Estherzinha rainha, se recuperando, estava muito fraquinha, e a gente orando por ela. Vamos orar por ela. Ela agora já está mais bonita, mais faceira, mas continue orando para ela melhorar. Irmão Fábio, todo mundo sabe que o irmão Fábio tem uma doença crônica, de depressão também. Melhora, piora, melhora, piora. É insubordinado, não toma os remédios. Acha que é forte. Kellyanne, problemas de doença na família, problemas de sobrecarga no emprego dela, que a pobre estava para ter um infarto, uma síncope, um AVC, alguma coisa. Vamos ajudar essa irmã em oração. Irmã Lúcia, depressão. Milena, câncer, todo mundo está sabendo. Nina, problema de coração, um tal de um sopro no coração, que tem hora que o coração quer sair do peito. Nita Leão, depressão pela perda do irmão faz tempo.
Selma vive doente, todo mundo sabe disso. Um dia está boa, 2 dias está doente, um dia está boa, porque Selma somatiza. Selma é, como se diz, hipocondríaca. Ela acha que está doente sem estar. Basta alguém comentar com ela que está doente, que ela adoece com aquela doença que a pessoa comentou com ela. Isso já é uma doença, isso é um problema psíquico. Então, se alguém comentar uma doença com Selma, ela fica doente imediatamente da doença que a pessoa comentou com ela. Então é complicado isso. Ela não faz isso porque ela quer, não. Ela não faz isso porque ela não sofre porque ela quer, não, obviamente, né? Valda, velhinha Valda, fui lá na casa dela, agora, não sei quanto, anteontem, sei lá, fui lá na casa dela, se recuperando de mais uma cirurgia que fez nos olhos, quer porque quer ficar nova, não tem jeito. Dessa vez eu falei com ela, Valda, o nome da sua doença é velhice. Eu disse, isso não tem jeito não fique achando que você vai fazer uma cirurgia para ficar nova, que não vai não. A gente não morre porque adoeceu não, eu já disse para vocês, a gente adoece porque tem que morrer. É essa a ordem das coisas. Todo mundo morre de doença, mesmo que não seja uma doença que se manifeste, não, se você, ele foi dormir bonzinho e morreu. Ele morreu de quê? De uma doença, ele teve um infarto, ele teve um colapso, ele teve alguma forma de doença. Então a gente não morre porque adoeceu, na verdade a gente adoece porque tem que morrer. Isso é decreto de Deus. Wanda, irmã Wanda, fui lá na casa dela, 90 anos e mais alguns meses, já está velhinha, cansada. Fui lá na casa da irmã Wanda, é dor na cabeça, dói tudo. Claro, a pessoa, irmã Wanda é uma pessoa sadia, todo mundo sabe disso aqui. Super dinâmica, mas a velhice, os órgãos não servem mais, gastaram. Tudo dói tudo. E ela continua dinâmica, quer subir a escada, quer, irmã Wanda, vá sentar numa poltrona na frente da televisão, vá ler sua Bíblia, vá fazer. Mas ela não pode, ela é muito dinâmica, então ela quer porque quer fazer as coisas. Que nem Esther, que fica querendo limpar a casa dela sozinha. Essa aqui que está me ouvindo aqui, ó. Não tem mais condição, ela não tem mais saúde física para cuidar disso, né? Mas a pessoa quer porque a cabeça está 100%, aí acha que pode fazer, não pode, o corpo não pode mais. E por fim a recuperação do velho aqui, todo bichado, cérebro entupido, olho cego, coluna quebrada, pensa no desmantelo, né? Então a gente tem que ver, Deus pode curar toda essa pessoa aqui, pode, mas não é esse o propósito de Deus. Segundo a Bíblia, ele não age assim, não é assim. Isso é para nos ensinar. Paulo, a minha graça te basta, fique doente. O próprio Paulo ensina a Romanos, tende por motivo de toda satisfação, tende satisfação, alegria, regozijo nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz paciência, a paciência produz esperança. É isso. Tiago ensina lá na sua carta também, tende por motivo de toda alegria, não é de qualquer alegria não, é de toda alegria o passardes por diversas tribulações, provações, sabendo que a vossa fé, uma vez aprovada, produz regozijo e vocês serão perfeitos. É isso, irmãos. Então tudo isso visa nos tornar iguais a Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui para a gente saber. Agora nós temos que orar por esses irmãos. Se Deus vai curar ou não vai curar, aí já não é responsabilidade nossa. Eu tenho que orar por esse irmão com amor e em obediência ao que o Pai mandou. Eu digo para vocês aqui, repito, eu não tenho medo de estar julgando e ser chamado a atenção por Deus no céu. Como é que você se atreveu a dizer aquilo? Os irmãos oravam assim. Eu vou dizer, ora não, Senhor. Ora não, Senhor. O Senhor se equivocou. Claro que não, né, irmãos? Mas eu sei, eu não conheço minhas ovelhas? Eu conheço. Deve ter alguém aqui na igreja que talvez algum dia já fez esse tipo de oração aqui, mas regularmente, de todo dia, pegar esse boletim, deixa eu orar aqui, não só por esse, mas por outros, pelos missionários, que você nem conhece, nem precisa conhecer, pelos filhos, netos, não sei quem, depois vai alargando, eu já ensinei para as crianças lá, digo, olha, faça uma relação, para você não sair orando e depois misturar futebol, Flamengo com a sua oração, e não sei o que, e o lanche, não sei o que, a escola na aula. Se você for orar, você não sai do canto. Todo mundo aqui, quem já tentou orar, sabe como é difícil orar. Quem já tentou orar aqui, sabe como é difícil orar. Você vagueia, você sai. Então faça uma relação. Vou começar a orar. Primeiro, dando graças e dando glória a Deus, glorificando a Deus. Foi assim que Jesus ensinou. Em primeiro lugar é a glória de Deus. Aí depois eu vou dizer a Deus, ele já sabe, mas eu vou dizer. Aí você relaciona. Meu marido, quem é mulher, por exemplo, a primeira pessoa
em ordem de importância para você é o seu marido. Se não for, está errado. Já está complicada a sua relação com Deus. Tem o meu marido. Se for marido, a primeira pessoa em ordem de importância para você é a sua esposa. Não são os filhos, nem a sua mãe. É a sua esposa. Se não for assim, está errado, você não entende a doutrina. Então pronto, minha mulher, meu cônjuge, meus filhos, meus pais, meus irmãos, tios, parentes, o povo da igreja, os irmãos, de um por um, bote o irmão dos irmãos, senão você não lembra, bote o nome tudinho, vou orar por Alda, bote ordem alfabética, vou orar por Alda, Alberto, sei quem, aí você não consegue desviar, porque você está com a oração objetiva. Depois que você terminar de orar pelas pessoas que você conhece, que fazem parte do seu ciclo de oração, aí você sai botando quem não é do seu ciclo de oração. Bote as autoridades, bote o governador, o prefeito, bote os missionários, saia colocando pessoas. Assim você conseguirá ficar meia hora, 1 hora orando, sem tanta dificuldade. Se você não fizer isso, você não ora 10 minutos. Sua cabeça vagueia, sai do prumo, sai do luz. Oh meu Deus, eu já estava longe. Sim, Senhor. Então deixa eu dizer, Pai, me ajuda nisso aqui daqui a pouco. Ah, meu Deus, a panela está queimando. Você não consegue. Orar é uma agonia. Não é só repetir palavras. Só que é uma agonia que é um prazer. Eu sei por que eu estou orando. Eu sei para quem eu estou orando. E eu sei para que eu estou orando. Em primeiro lugar, é para a glória do meu Deus. E nós só fazemos isso, irmãos, quando sabemos que somos miseráveis pecadores, resgatados pela soberania de Deus, pelo seu amor, pelo seu poder, na obra magnífica do Senhor Jesus na cruz do Calvário, no poder do Espírito Santo que agora habita em mim. E por isso eu vou buscar todo o entendimento e conhecimento que eu puder, na iluminação desse mesmo Espírito que habita em mim, para que eu possa me dirigir a Deus de forma adequada. Como é que eu vou chegar e conversar com o juiz? Eu procuro saber. Como é que eu chamo o juiz? É senhor? É excelência? É meritíssimo? Eu tenho que saber, eu procuro saber. Eu vou falar com o juiz, governador. Como é que eu me dirijo a esse homem? Quais são os termos que eu me dirijo a esse homem? Eu tenho que saber. E é um homem como eu. Pois é, a Deus é muito mais magnífica a coisa. Eu tenho que saber como é que eu me dirijo a Deus. Agora, como filho de Deus, precisamos materializar esse conhecimento chamado de fé no amor, na prática das boas obras. Precisamos orar uns pelos outros, porém com foco em Deus e não no bem-estar das pessoas. Eu quero o bem-estar das pessoas, Senhor, mas o que me interessa mesmo é a tua glória. E não é só de boca para dizer isso, não, é para dizer de verdade. Se eu souber quem é Deus, eu vou orar de verdade. Senhor, eu tenho até como argumentar, como Moisés argumentava. Senhor, se o Senhor matar esse povo aqui no deserto, vão dizer, o que é que vão dizer da tua glória? O que é que vão dizer do teu poder? Vão dizer que tu trouxeste esse povo para cá, para o deserto, agora não tem condição de levar para a terra que tu prometeste e vai ficar envergonhado do teu nome. Quer dizer, Moisés argumentou com Deus. Eu conheço esse Deus. E o meu interesse é que o teu nome, Senhor, não seja envergonhado. Não é a morte do povo, não. O meu interesse maior não é que o Senhor não mate o povo, não. O meu interesse maior é que o teu nome não seja blasfemado pela morte desse povo. É isso. Então, quando eu quero que Deus cure alguém, sim, Senhor, cure. O Senhor tem poder para isso. Mas, Senhor, no meu entendimento, como seria bom se essa pessoa fosse curada? Embora Deus sabe que a cura de alguém não vai salvar ninguém. Ele sabe disso. Ele fez isso aqui na terra, curou 7 leprosos e não se aproveitou um. Um voltou para agradecer. Não diz que ele se salvou, não, diz que ele voltou para agradecer. E o que voltou nem era judeu. O único que não era judeu era um samaritano. Os 9 judeus da raça de Jesus, nenhum voltou sequer para agradecer. Precisamos orar uns pelos outros, irmãos, com foco na glória de Deus, sabendo que as nossas orações fazem parte do propósito de Deus.
propósito eterno. Nós estamos apenas cumprindo esse propósito. Qual é o propósito? O resgate, a salvação dos seus eleitos e a edificação desses eleitos pela comunhão, pelas orações, pelas intercessões, pelo ensinamento do pastor ou de quem tem a capacidade para ensinar. É isso. É esse o corpo de Cristo que ele está dizendo que vai ter um poder extraordinário, o mesmo poder que nos salvou, que é o mesmo poder que criou o mundo. Paulo diz isso aos coríntios. O mesmo poder que disse haja luz, é o poder que faz resplandecer em nosso coração a glória do Evangelho de Cristo. Pois é o mesmo poder que ressuscitou Jesus, é o mesmo poder que o levou para a glória e o colocou sobre todos os poderes, e mais, ele deu esse poder à igreja. Meu Deus do céu, isso é doutrina, isso é conhecer a doutrina, isso é mergulhar nas profundezas da doutrina. Isso é entender a plenitude de Cristo. Eu faço parte dessa plenitude, ou não? Esteja eu em igreja, ou não? Versículo 23, a qual, que é a igreja, esse a qual está se referindo à igreja que ele falou antes, é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse é Jesus. A igreja, a qual? A igreja é a plenitude de Jesus, aquele que enche tudo e a tudo em todas as coisas. Que Deus nos dê entendimento da sua doutrina pela sua graça e nos conceda mais graça ainda de colocar essa doutrina em prática, para que seja conhecida a nossa fé e o amor pelos santos. Não interessa qual é o tamanho da nossa igreja. O que interessa é o tamanho da nossa fé e o tamanho do nosso amor pelos santos, em consequência do entendimento da doutrina. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós temos ainda o último hino, que nos fala disso. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Minha vida, todo ser quero lhe consagrar. Ao seu lado eu vou viver e o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são, venham todos já fruir. Fruir é gozar, desfrutar a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder e o seu querer. Sim, Cristo, o Salvador, me transformou. Foi isso que nós vimos aqui na explicação de Paulo. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso querido e eterno Salvador, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que nos salvou em Cristo na cruz do Calvário, a comunhão do Santo Espírito que Ele mesmo colocou em nós para nos conduzir em santidade de vida, seja com todos vós, Igreja de Deus aqui reunida, e com toda a Igreja de Deus, a Igreja verdadeira, na face da terra. Amém.
Amém. Louvado.